Revelado. O incrível pedido do rancheiro para compartilhar a cama no inverno transforma tudo. O frio cortante da noite em Minas Gerais parecia um cobertor espesso de solidão. Júnior, um jovem rancheiro de apenas 23 anos, sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Depois da morte do avô, a fazenda se tornara um gigante faminto que exigia sua energia, seu ânimo, talvez até mesmo sua alma. Ele lutava todo dia para garantir o sustento da mãe e da irmã, enquanto na escuridão do sertão seus sonhos pareciam tão distantes quanto a lua no céu sem nuvens. Naquela noite gélida, o aquecedor quebrado tornava a casa mais sombria do que nunca. A solidão enchia cada canto. Foi nesse clima que Luísa, sua prima sonhadora e dedicada, apareceu na porta. O sorriso dela iluminou o ambiente, mesmo que um pouco. O corpo frio dela se aproximou, e num momento de hesitação, Júnior a convidou para compartilhar a cama. Havia um calor inegável nas palavras dele, que foi além da mera necessidade de se aquecer. Em um instante, a linha entre o prático e o emocional se desvanecia. Uma centelha de algo que ele nunca quis encarar pulsava entre eles, alimentada pelo calor de uma infância que compartilhavam. Você lembra daquela vez que subimos na árvore da fazenda e brincamos de espiões? Luísa perguntou rindo. O eco da risada dela parecia ressoar nas paredes frias da casa, um lembrete do quanto aqueles momentos significavam. Júnior, enquanto sorria, sentia a pressão dentro dele se intensificar. O que antes era apenas uma prima, agora revelava-se como alguém que carregava um mundo de sonhos, distantes do suor e da poeira do campo. O coração dele disparou ao perceber o abismo que o separava. Luísa, eu só sou um rancheiro. O que eu tenho a oferecer é uma vida entre plantações e vacas. Não é nada comparado aos seus planos. Ele desabafou mais do que queria, e as palavras saíram como pedras rolando numa ladeira, pesadas e dolorosas. Ela apenas olhou e o silêncio fez o resto. Este era um momento sagrado, mas as expectativas sociais pareciam querer quebrar a magia. Enquanto a conversa fluía em um vai-vem, um telefonema interrompeu tudo. Era um amigo da cidade, trazendo notícias aterradoras sobre a fazenda. Dificuldades financeiras à vista. O coração de Júnior gelou. Em um momento, sua vida simples e contida foi reelaborada em uma tempestade de responsabilidades e pressões. Ele se viu diante de um dilema. De que valia o legado do avô se a própria fazenda não pudesse sustentar sua família? A dúvida pesava em seu peito como a neve que recobria o chão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Júnior olhou nos olhos de Luísa e percebeu que ela também lutava com suas expectativas. O que faz alguém se sentir completo? O legado que carregamos ou os sonhos que temos? A tensão entre eles era palpável quando Luísa revelou uma informação chocante, uma verdade que poderia mudar não só a vida dele, mas tudo ao seu redor. Enquanto as palavras dela ecoavam na cabeça de Júnior, o frio da noite se tornava um não. O que ele faria agora? Luísa resolveu quebrar o silêncio que pulsava entre eles, sua voz tremendo levemente. Júnior, eu não vim só para te apoiar. Eu tenho algo a lhe contar, algo sobre a fazenda. Seus olhos brilhavam, refletindo uma mistura de medo e esperança. O coração dele acelerou, como se estivesse prestes a descobrir um segredo enterrado. O que aconteceu? Me diga! Ele exclamou, sentindo uma súbita pressão no peito. O peso das responsabilidades que carregava até então ficou menor naquele momento, sendo ofuscado pela curiosidade que devorava sua mente. Ela hesitou, como se as palavras que estavam prestes a sair de sua boca fossem um fardo. Tem um investidor interessado na fazenda. Ele viu a nossa colheita e quer comprar todo o produto para auxiliar nas finanças. Mas ele também quer um pedaço da terra. O último pedaço de informação saiu entrecortado, quase como se Luísa temesse que a verdade pudesse magoá-lo ainda mais. Júnior sentiu uma onda de raiva e frustração. E você achou certo não me contar antes? Isso pode mudar tudo. Estamos falando da nossa casa, da memória do avô.
Ele tentava entender. Aquela notícia era um caminho potencialmente perigoso, que poderia levar a fazenda por um rumo que ele não queria sequer considerar. Não, não é isso. Eu não sei se é uma boa ideia. Ele pode nos ajudar a salvar a fazenda, mas também pode acabar com tudo. É arriscado. Luísa respondeu com os olhos agora marejados. A vulnerabilidade na voz dela o tocou de um jeito que Júnior não queria admitir. Ali, diante dele, estava a prima forte e sonhadora que sempre sonhou em viajar, em descobrir o mundo. Os dois se encararam, sem saber se estavam prontos para enfrentar essa nova realidade que se aproximava como uma tempestade. Era um abismo, e a única certeza que tinham era a incerteza. Júnior se virou, passando a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. Não sei se estou pronto para isso, Luísa. Com que cara eu olho para nossa mãe e digo que estamos vendendo a fazenda? Que o que nos ligava ao avô, às nossas raízes, agora pode ser um objeto de negócios? Seu coração parecia querer repreender. Às vezes, Júnior, as escolhas que parecem mais difíceis são as que nos trazem a cura. Luísa murmurou, como se essa frase estivesse se formando em seu coração há muito tempo. As palavras dela pareciam ser uma luz nas trevas, mas ao mesmo tempo, ele se lembrava do avô, de como sempre valorizar suas raízes era importante. O que essa escolha significaria para eles? Júnior respirou fundo, sentindo o peso se alojar em seus ombros outra vez. Tornar-se um homem, um provedor, não significava desistir da família. Mas como encontrar o equilíbrio entre esses mundos opostos? Luísa, e se a gente não tivesse que decidir agora? Se ao invés de vender o que nosso avô construiu, nós buscássemos esse investidor como um verdadeiro parceiro? A ideia explodiu em sua mente, mas ele tinha medo de que fosse apenas uma ilusão. Pode ser uma saída, mas é complicado, Júnior. Ela começou a protestar. Mas ele a interrompeu, já imaginando um futuro onde a fazenda poderia prosperar sem abdicar do que representava para eles. Não podemos deixar que o medo nos paralise. Vamos conhecer esse investidor. Se realmente ele for genuíno, talvez possamos fazer do jeito certo. Um sorriso tímido brotou no rosto dela. Nós devemos fazer isso juntos, não só a serviço da fazenda, mas da nossa família, da nossa história. O brilho nos olhos de Luísa reacendeu uma pequena chama de esperança em Júnior. Era aquele momento que ele precisava, essa união, esse calor que brotava da confiança mútua. Porém, em algum lugar no fundo de sua mente, um questionamento persistia. E se esse investidor não fosse quem se propunha a ser? Como eles lidariam com essa nova realidade? Será que a história que tanto valorizavam estaria ameaçada? As dúvidas estavam no ar, à espera de respostas. E enquanto o frio da noite permanecia lá fora, uma nova batalha começava a se formar dentro deles. O dia amanheceu nublado, um reflexo perfeito do turbilhão que se formava dentro de Júnior. Ele andava de um lado para o outro no pátio da fazenda, observando as vacas no pasto. A movimentação suave dos animais parecia alheia à confusão que consumia sua mente. Luísa o seguira, mas ainda havia um espaço entre eles, uma tensão que os impedia de compartilhar completamente seus pensamentos. Júnior, você está bem? Sua voz era suave, mas a preocupação em seu olhar era clara. Ele parou, respirando fundo. Eu não sei, Luísa. Olhar para tudo isso e pensar que podemos perder a fazenda é desesperador. Ele gesticulou para as árvores que cercavam a propriedade, para a casa que um dia fora cheia de risadas e histórias. É tanta pressão. É quase como se estivéssemos perdendo o que nos define. Eu entendo, mas também precisamos lembrar que a nossa ligação com a fazenda é mais forte do que a terra em si. O que fazemos aqui e as memórias que guardamos são o que realmente importa. A atenção dela para suas palavras fazia com que ele sentisse um conforto inesperado. Você está certa, e é por isso que precisamos descobrir o que esse investidor realmente quer. Júnior ajeitou o chapéu que usava, uma tentativa de se proteger do vento que começava a soprar. Vamos nos encontrar com ele nos próximos dias, não é? O olhar de Luísa era determinado, mas também havia um toque de ansiedade. Sim, mas e se ele não for bem intencionado? Já pensou que ele pode apenas querer arrancar tudo isso de nós? Júnior não conseguia abafar a dúvida. Então, precisamos estar prontos. Se ele disser algo que não sofra da verdade, não podemos deixar isso passar. Teremos que negociar.
Luísa falava com uma confiança que deu força a Júnior. Uma faísca de esperança reacendeu no fundo de seu coração. Nos dias que se seguiram, eles passaram horas reunidos em frente ao computador, pesquisando sobre investidores, tentando juntar informações que pudessem ajudá-los. A fazenda, a história, a memória do avô. Tudo isso estava gravado em cada momento que passavam uma tarde inteira conversando, rindo ou mesmo em silêncio, compartilhando o peso que a notícia trazia. Mas a sombra da incerteza não desaparecia. As palavras de Luísa ecoavam em sua cabeça. Às vezes, as escolhas que parecem mais difíceis são as que nos trazem a cura. Ele se pegava pensando na frase, tentando encontrar sentido entre o desejo de proteger suas raízes e a necessidade de adaptação. Certa manhã, no café da manhã, enquanto a mãe preparava um pão, Luísa lhe lançou um olhar significativo. E se forem para se tornar parceiros, precisamos ter um plano, precisamos de argumentos sólidos sobre o que queremos para essa fazenda. Você está certa. E enquanto isso, talvez eu deva falar com ela. A ideia de contar para a mãe sobre o investidor era uma grande dificuldade, e Júnior sabia que a reação dela poderia ser imprevisível. Luísa assentiu, mas a preocupação crescia em seus olhos. Falar sobre dinheiro e negócios com nossa mãe, ela pode ficar assustada e não querer entender. É nosso legado, nossa história. É verdade, Júnior disse com a voz baixa. Mas não podemos nos esconder. Isso não vai a lugar nenhum, e evitar a verdade só fará a dor aumentar. Era uma decisão difícil, mas ele sabia que não poderia ignorar os sinais de alerta. Eles precisavam enfrentar tudo de cabeça erguida e, quem sabe, até transformar aquilo em uma oportunidade que nunca imaginaram. O dia da reunião com o investidor chegava, e Júnior não conseguia afastar a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Já estava na hora deles se posicionarem e lutarem pelo que amavam, mas ao mesmo tempo, sua mente se enchia de questionamentos sobre a verdadeira natureza daquele homem que estava prestes a cruzar seus caminhos. E se tudo isso fosse uma armadilha, ou se o melhor que pudessem fazer agora fosse muito mais do que poderiam prever? Um frio na barriga o acompanhou por todo o dia, à espera do que viria. Enquanto isso, Luísa mantinha seu olhar firme na estrada, sonhando com um futuro onde a fazenda ainda poderia ser um lar, mas a estrada estava repleta de incertezas. E logo eles estariam frente a frente com o desconhecido. O dia marcado finalmente chegou. O céu, ainda encoberto por nuvens pesadas, parecia respeitar a gravidade do momento. Júnior e Luísa se arrumaram para a reunião, ambos vestidos de forma casual, mas com um toque de seriedade. Ele ajustou a gravata, um gesto que lhe parecia errado, mas necessário. Luísa melhorou o cabelo, olhando-se mais uma vez no espelho antes de sair. Você está pronta para isso? Ele perguntou, tentando transmitir confiança mesmo que a ansiedade pulsasse em suas veias. Mais do que nunca, ela respondeu, piscando para acalmá-lo. Mas Júnior notou a tensão em seus ombros. A leveza que ela tentava mostrar não conseguia ocultar o peso que ambos sentiam. Na estrada para a cidade, eles foram envolvidos por um silêncio inquieto. As árvores passavam como se estivessem testemunhando o drama daquela jornada, suas folhas balançando num ritmo que parecia dançar com a dúvida no coração de Júnior. Enquanto dirigia, ele se lembrou de todos os verões passados naquela fazenda, dos risos, das memórias e de cada canto que agora estava ameaçado. Ao chegarem ao escritório do investidor, uma construção moderna que mais parecia uma invasão no ambiente rural, as coisas se tornaram ainda mais palpáveis. Júnior parou o carro e sentiu um nó se formar na garganta. Está tudo bem? Podemos ir embora se você quiser. Afinal, nossa fazenda é mais importante do que qualquer negócio. Não, nós conseguiremos. Temos que enfrentar isso. Luísa confirmou, segurar a mão dele momentaneamente como uma âncora em meio à tempestade. O escritório estava decorado com um estilo impessoal, paredes brancas, mesas minimalistas e um enorme quadro com uma pintura de um campo que, para Júnior, parecia uma paródia daquela realidade. Assim que o investidor entrou, ele irradiava uma energia magnética. Era um homem alto, com um sorriso largo e uma postura confiante que lembrava um felino. Júnior, Luísa, agradeço por terem vindo, disse ele estendendo a mão. O calor da mão do homem contrastou com o frio interior que envolvia Júnior.
Após os cumprimentos iniciais, eles se sentaram à mesa. A cada palavra que o investidor falava, Júnior sentia um misto de expectativa e aversão. Ele estava ali, disposto a comprar a fazenda, mas havia uma sutileza em sua voz que levantava alarmes. Estou aqui para garantir que possamos trabalhar juntos. Eu posso oferecer um investimento que revitalizará suas operações e permitirá que a fazenda prospere, disse o investidor, o olhar direto. A forma como ele falava parecia convincente, mas havia algo na maneira como ele gesticulava que deixava Júnior inquieto. Luísa interveio, sua voz firme. Mas a que custo? Não estamos aqui só por lucros. Esta fazenda é mais do que um negócio para nós. É nossa família, nossa história. As palavras dela cortaram o ar carregado e o investidor pareceu hesitar por um breve momento. Júnior ficou surpreso com a ousadia dela, mas ao mesmo tempo sabia que era o caminho certo. Logo, a discussão se intensificou, argumentos e contra-argumentos voando de um lado para o outro. Júnior aprofundou a respiração, observando Luísa. A confiança dela despertava um novo fogo dentro dele. No entanto, algo não casava. Havia um brilho nos olhos do investidor que parecia predatório. Ele lentamente começou a mudar de tom, insinuações cuidadosamente disfarçadas se transformando em demandas diretas. Sua fazenda tem potencial, mas precisamos agir rápido. Caso contrário, a oportunidade vai embora. E quem sabe o que poderá surgir no lugar? A tensão cresceu. Júnior quase podia sentir o peso da decisão pairando entre eles. E foi nesse momento que Luísa fez uma pergunta que lhe cortou a respiração. Se tudo o que você quer é parceria, por que não começa a considerá-la um lar também? O silêncio que se seguiu foi pesado. O investidor sorriu, mas a resposta ficou presa na garganta, como se ele fosse engolido pelas próprias palavras. O olhar de Júnior para ele era um desafio. Estamos prontos para tudo, mas queremos honorabilidade neste trato. O que não esperavam era que essa conversa os levaria a um ponto crucial. O investidor estava prestes a propor um acordo que mudaria tudo, e sem aviso prévio, Júnior se viu em um dilema que poderia colocar à prova não apenas sua coragem, mas a própria essência de suas vidas. Qual seria o verdadeiro custo da parceria? A sala estava tensa, o ar pesava como se um manto de incertezas tivesse sido colocado sobre eles. O investidor, observando os dois, esboçou um sorriso calculado. Ele bateu levemente as mãos, como se estivesse virando uma página em um livro, e começou a discorrer sobre o que tinha em mente. Eu quero que vocês considerem uma parceria diferente. A primeira opção é um investimento financeiro robusto, mas há uma segunda alternativa que, a meu ver, pode usufruir de um ganho mútuo, se me permitirem explicar. O olhar desafiador de Júnior fez com que o investidor prosseguisse sem hesitação. Eu não apenas ofereço dinheiro, estou disposto a me envolver mais profundamente. Posso trazer experiência, conexão e, mais importante, meio para gerar resultados rápidos no mercado. Vocês não precisam carregar esse peso sozinhos. Eu poderia ser um sócio proprietário, mas com um envolvimento muito mais próximo. Luísa trocou um olhar com Júnior, a perplexidade visível em seus rostos. Um sócio próximo? O que você quer dizer com isso? A voz dela ecoou no ambiente, revelando tanto medo quanto curiosidade. O sorriso do investidor se ampliou. Acredito que um bom relacionamento seja fundamental para o sucesso. Pensem bem, um homem pode fazer muito por dois parceiros que estejam dispostos a abrir as portas de suas vidas e de suas casas. Vamos construir uma aproximação verdadeira e, considerando sua linda fazenda e suas tradições, podemos criar uma aliança que não seja apenas comercial, mas pessoal. Meus recursos, sua paixão, unidos trazem o potencial de um verdadeiro lar. Luísa rangeu os dentes e Júnior sentiu o sangue ferver em suas veias. Ele sabia que o investidor estava jogando com o emocional. Acha que somos apenas uma oportunidade? Ele questionou, cada palavra saindo como uma lâmina afiada. Você quer entrar na nossa vida, mas nós somos mais do que um negócio. Esta fazenda é a nossa história e não estamos dispostos a vendê-la por uma proposta recheada de promessas vazias. O homem endireitou a postura, visivelmente incomodado com a resistência. Vocês não compreendem. O mundo está mudando e as antigas formas de pensar estão deixando de trazer resultados. Eu estou aqui para ajudar vocês a se manterem à frente, não para destruir seu legado. Pensem na possibilidade de fazer tudo isso juntos.
O coração de Luísa disparava. A cada nova palavra dele, Júnior conseguia ver mais claramente que o investimento era uma armadilha disfarçada de oportunidade. Estamos prontos para trabalhar, sim, mas isso não significa abrir mão do que somos. Não permitiríamos que um estranho invadisse nossas vidas por motivos que só fazem sentido para você. O investidor fez uma pausa, como se considerasse o impacto de suas palavras. E se eu dissesse que uma comunidade forte se forma de laços, Júnior? Posso ajudar vocês a criar o que muitos sonham e poucos conseguem realizar. Um espaço onde todos se sintam em casa, incluindo a mim, arrebatando recursos, laços e, quem sabe, até algum tipo de convivência mais íntima. As palavras dele ecoaram como um trovão. Havia uma insinuação nas entrelinhas que fez Júnior sentir um frio que ia além do ambiente climatizado. Isso não é uma conversa de negócios, é uma proposta indecente. Estamos falando de nossa família, de nossa história. No fundo, todos são interdependentes, Júnior. Se deixarem o orgulho de lado, podem prosperar. Ele insistiu, com um tom que oscilava entre o persuasivo e a ameaça soturna. Luísa olhou para Júnior. A expressão dela uma combinação de revolta e determinação. O caminho à frente era nebuloso e repleto de perigos invisíveis. O futuro deles estava sendo oferecido em bandeja de ouro, mas o preço a se pagar poderia extinguir a essência do que eram. "O que vamos fazer agora?" murmurou Luísa. Júnior a olhou, o peso da decisão chocando-se em seu peito. Ele sabia que aquele era apenas o começo de algo muito maior que se desenrolava diante deles, e a cada momento ele sentia como se o chão se abrisse sob seus pés. A verdadeira batalha estava prestes a começar, e o que parecia ser um acordo simples escondia uma negociação muito mais sombria. Eles precisavam decidir em quem confiar e, mais importante, até onde estavam dispostos a ir para proteger o único lar que conheciam. Alguma coisa muito maior do que negócios estava em jogo, e Júnior poderia perder tudo se desafiasse o investidor de uma maneira errada. O silêncio seguido por essa reflexão cortante deixou a sala cold. Era hora de decidir o que eles realmente queriam. O verdadeiro desafio estava apenas começando. Júnior respirou fundo, tentando reunir coragem enquanto os olhares se cruzavam. Naquele momento, ele sabia que a decisão que tomariam não seria apenas sobre negócios, mas sobre o futuro de suas vidas. O investidor mantinha um semblante tranquilo, quase como um predador aguardando pela presa. "Olha", Luísa começou, a voz tremendo. "Não queremos que nossas vidas se tornem um jogo, uma disputa por poder. Essa fazenda é tudo para nós. Não percebemos essa resistência à toa. E é exatamente por isso que elogio o potencial que vocês têm", respondeu o investidor, a confiança evidente em sua postura. Ele arqueou uma sobrancelha, aumentando a tensão. "Vocês têm algo que muitos desejam, a conexão com a natureza, a autenticidade. Mas a época das tradições puras acabou. Precisamos ser práticos, Luísa." Uma raiva sutil começou a se infiltrar na mente de Júnior. Ele sentia que a proposta não era apenas uma transação, era uma invasão ao espírito da fazenda e ao legado de sua família. "Não nos subestime", ele desafiou, quase gritando. "Esse lugar é mais do que você pode imaginar. Não podemos abrir a porta para alguém que acha que pode comprar nossas almas com dinheiro." A expressão do investidor se endureceu. Ele claramente não esperava resistência assim tão forte. "O que vocês desejam então? Permanecer nessa bolha, lutando contra as marés de um mundo que muda constantemente? Não sou o inimigo, sou a solução." Júnior olhou para Luísa, captando seu desespero. Ela havia sempre sido o coração da fazenda, a força que mantinha tudo unido. Se ele se deixasse levar pela raiva, talvez pudesse perder tudo. "E se nós pensássemos a respeito, durante um dia ou dois?" Luísa sugeriu, tentando encontrar um caminho que não fosse trágico. Sua voz estava tingida de otimismo, mas também de uma tensão palpável. "Precisamos fazer exatamente o que consideramos certo, mas não podemos ignorar as oportunidades que podem surgir." O investidor sorriu, porém havia algo sombrio por trás daquele sorriso. "Um dia ou dois será perfeito. Darei espaço para que pensem. Enquanto isso, posso me reunir com seus ouvintes na comunidade. Isso ajudaria muito. Claro, se vocês estiverem de acordo."
A menção da comunidade provocou uma reação nas veias de Júnior, um misto de esperança e preocupação. Ele sabia que muitos estavam angustiados com a situação da fazenda e que a necessidade de investimentos era real, mas em contrapartida, o preço do acordo poderia ser a perda do que seus pais construíram com tanto amor e trabalho. Não vamos abrir mão da essência do que somos, e isso inclui nossa comunidade, nossos laços, Júnior afirmou com uma determinação renovada. Senão, de que adianta todo o dinheiro do mundo? O investidor apressou-se a interromper. Por que não vamos jantar em sua fazenda? Assim eu tenho uma experiência mais íntima do que vocês falam e podemos continuar conversando. Depois disso, vocês poderão pensar na proposta. O que me dizem? Os olhos de Luísa brilhavam. Ela sabia que se aceitassem, estariam bem no centro da armadilha proposta. Mas por outro lado, o que poderiam perder ao negar? Júnior sentiu seu estômago revirar. A imagem da fazenda cheia de risos, cheiros e cores entrou em sua mente. Isso não poderia acabar assim. Se aceitarmos, será apenas uma conversa. Júnior decidiu, o coração batendo forte no peito. Não quero que essa seja uma decisão apressada. Luísa assentiu. Sim, precisamos proteger o que é nosso. Quando o investidor sorriu mais uma vez, Júnior soube que o próximo movimento dele seria calculado. O ar estava denso, a sala envolta em um silêncio que falava mais do que palavras. Tudo agora dependia da forma como eles iriam encarar o jantar que mudaria suas vidas. E enquanto a tensão pairava na atmosfera, uma pergunta crucial pairava sobre eles. Até onde iriam para proteger seu legado? A verdade estava a apenas uma conversa de distância, mas Júnior desconfiava que o que estava por vir seria ainda mais profundo do que poderiam imaginar. Júnior passou o resto do dia em meio a 1000 pensamentos. O sol se pôs atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e rosa, mas ele mal percebeu. A imagem do investidor se instalara em sua mente, como uma sombra que não o deixava em paz. Dúvidas e medos se entrelaçavam dentro dele. Será que aceitariam o convite? Eles poderiam proteger o que amavam de um jeito diferente? Ou estariam apenas abrindo uma porta para um futuro obscuro? Luísa estava na cozinha, preparando o jantar que receberiam no dia seguinte. Seus movimentos eram precisos, mas seus olhos traíam a ansiedade. Júnior, ela chamou. Você ainda está pensando na proposta? Ele a observou, tentando encontrar a resposta certa. Estou. Mas a verdade é que se formos fazer isso, precisamos estar alinhados. Isso não é só sobre nós dois, mas também sobre todos na comunidade. Ela suspirou, apoiando-se na pia, como se o peso da responsabilidade a pressionasse. Eu sei, estou preocupada. Se aceitarmos, o que acontecerá com nossa identidade? E se ele não respeitar nossos valores? Precisamos mostrar a ele que não somos frágeis. Queremos crescer, mas não vamos nos perder no processo. Júnior respondeu, sentindo a urgência de sua própria frustração. A discórdia estava no ar. Os dois queriam o melhor, mas a linha entre o que era lucrativo e o que era certo estava começando a se confundir. Era uma batalha silenciosa de emoções que pesava sobre eles. Naquela noite, Júnior decidiu caminhar pelo quintal. O cheiro da terra molhada e o barulho dos grilos o tranquilizaram um pouco. Ele olhou para as estrelas, lembrando-se das histórias que seu pai contava sob aquele céu, quando a fazenda era apenas um sonho. O legado não era apenas uma questão de terra, era sobre as memórias, as risadas e os laços familiares que haviam sido construídos ao longo dos anos. Ao voltar para dentro, Luísa estava na janela perdida em pensamentos. Acho que precisamos incluir a comunidade nessa conversa. Eles têm o direito de saber, sugeriu ela, a voz firme, mas cheia de incerteza. Sim, talvez devêssemos reunir todos e explicar nossa situação. Júnior começou, mas a imediata preocupação em seu rosto cortou o ar. E se eles não aceitarem nossa decisão? Você sabe como alguns são apegados ao passado. Acho que isso também faz parte. Precisamos ser transparentes. Ele se aproximou, pegando sua mão. Independente do que aconteça, estaremos juntos. Vamos navegar isso juntos. Os olhos dela brilharam. É verdade. A união pode ser a nossa maior força. Na manhã seguinte, um sol radiante começou a clarear o dia. Júnior e Luísa se encontraram com alguns membros da comunidade no centro da cidade. As conversas foram ponteadas de risos nervosos e olhares ansiosos. Assim que compartilharam sua situação,
Um silêncio pesado se instalou, as opiniões se dividiam e o clima ficou mais tenso do que esperavam. Por que vocês não simplesmente fecham as portas e se protegem? Questionou um dos mais velhos, a frustração clara em sua voz. Os novos tempos não podem apagar o que construímos. Júnior sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que enfrentavam um dilema genuíno. Precisavam não apenas decidir seu futuro, mas também o da comunidade. No entanto, Luísa interrompeu. E se esse investidor trouxer novas oportunidades, não só para nós, mas para todos? Um jeito de trazer o que é bom do passado para um futuro melhor? A atenção rodava como um redemoinho. O olhar de cada um refletia a incerteza da situação. As próximas palavras poderiam mudar o rumo de suas vidas. E quando Júnior abriu a boca para responder, um novo som ecoou pela sala. A porta se abriu e o investidor entrou, não mais como um visitante, mas como um agente transformador. O que está acontecendo aqui? Ele indagou, com um sorriso que escondia uma ameaça. Júnior sentiu o frio na espinha. O jogo estava apenas começando. Júnior respirou fundo, sentindo o ar pesado ao redor enquanto o investidor avançava na sala. O ambiente estava carregado de expectativa, como se todos aguardassem uma resposta para a tensão que pairava no ar. Eu vi você e Luísa conversando com a comunidade, o investidor disse, seus olhos fixos nos dois. E isso é exatamente o que espero de vocês. Transparência. Eu quero que vocês façam parte desse projeto, não como figuras periféricas, mas como protagonistas. A resposta dele cortou como uma faca. Júnior sentiu seu estômago revirar. Protagonistas? O que isso significa? O que você realmente quer? Ele não podia deixar de perguntar, o receio transparecendo em sua voz. Só quero uma parceria, traduzir o potencial deste lugar em algo mais grandioso. Pensem nas possibilidades, mais empregos, mais investimento, desenvolvimento. O sorriso do investidor era tentador, mas a dúvida permanecia na mente de Júnior. Ele não estava ali apenas por generosidade, havia algo mais, e ele sentia isso. Luísa trocou um olhar rápido com Júnior, e a preocupação em seus olhos falava mais do que palavras. E qual seria o custo disso? Estamos falando de um legado histórico aqui. Não podemos ignorar o que construímos ao longo de anos. Ela argumentou, sua voz firme mas tensa. O investidor inclinou-se levemente para frente. Seu tom mudou. Custo? Pode ser que vocês não precisem abrir mão de nada que valorizam, mas precisariam estar dispostos a adaptar. O que é um legado sem inovação? Ele gesticulou com as mãos, quase como um maestro, mas Júnior não se deixava seduzir com facilidade. Os murmúrios da comunidade começaram a crescer ao redor, comentários sussurrados se misturando às incertezas que pairavam no ar. Júnior percebeu que a sala se tornara um campo de batalha. Muitas vozes estavam em disputa, todas cheias de emoção e possessão. Não podemos deixar que o medo do desconhecido governe nossas decisões, ele disse, sua voz ecoando através do espaço. E se o que você propõe for de fato benéfico, podemos encontrar uma forma de fazer isso respeitando o que temos. O investidor balançou a cabeça como se estivesse levando em conta o argumento de Júnior. É isso que eu quero ouvir de vocês. Essa é a destreza que eu procuro, pessoas dispostas a lutar pelo que acreditam. Mas então, um membro mais velho da comunidade se levantou. E se isso for uma armadilha? Estamos apostando tudo em um sonho que pode se transformar em pesadelo. A dúvida reverberou na sala e Júnior sentiu a emoção subindo. A defesa de sua casa e do futuro da comunidade estava em jogo. Precisamos de um plano. Luísa interveio decidida. Se formos aceitar, que isso seja com um compromisso que garanta nossa identidade. Não queremos ser apenas números em um balanço. Seu olhar determinado retribuiu a força de Júnior. O investidor pareceu avaliar suas palavras e, por um momento, a sala ficou em silêncio. Todos estavam esperando, reticentes, mas ainda assim esperançosos. Seria possível construir um futuro juntos sem perder o que eram? Então, a verdadeira questão se formou nas mentes de todos. Até onde estavam dispostos a ir para proteger seu legado e realizar seus sonhos? Se decidirmos seguir em frente, precisamos ter garantias reais, Júnior afirmou, sentindo seu coração acelerar. Vamos estabelecer as bases desse acordo aqui mesmo, com todos.
No fundo da sala, as vozes começaram a se erguer em um debate acalorado. Júnior sabia que o futuro deles ainda estava por definir, mas a luz da esperança começava a brilhar lentamente. Quando todos já pareciam envoltos nas discussões, uma mulher da comunidade, conhecida por sua perspicácia, levantou a mão e todos silenciaram. E se além das garantias propuséssemos algo mais? Algo que o investidor talvez não esteja esperando. As palavras dela fizeram um frio percorrer a espinha de Júnior. O que poderia ser? O que mais estaria em jogo? A mulher respirou fundo ou talvez estivesse apenas reunindo coragem. Júnior percebeu o nervosismo na forma como ela manteve as mãos unidas, quase como se estivesse se preparando para um grande salto. O silêncio na sala pressionava cada palavra que ela pudesse seguir e Júnior sentiu o coração acelerar. Vamos pedir algo que garanta não apenas uma mudança, mas uma transformação real. Ela começou, sua voz um pouco trêmula. E se a gente não apenas aceitasse essa proposta, mas exigisse que a comunidade tivesse voz ativa no projeto? E se a gente pedisse que o investidor se comprometa a trabalhar com nós, não apenas em benefício financeiro, mas como parte da nossa história? As expressões na sala mudaram. Olhares de surpresa e curiosidade apareceram. A ideia estava no ar, como se todos a sentissem pulsar. Júnior percebeu que poderia haver muito mais nessa proposta do que um simples acordo de parceria. Precisamos garantir que a cultura e as tradições continuem a ser parte integral do que está por vir. Luísa acrescentou, animada. Se formos nos comprometer, então vamos garantir que isso seja um reflexo de quem somos, e não apenas uma fachada para o que está sendo construído. Um murmúrio percorreu a sala. Aquela nova proposta começou a criar pequenas chamas de esperança. A mulher que falou primeiro começou a se sentir mais confiante, sua voz ganhando volume, como se a determinação dela também se espalhasse entre os presentes. Exigir isso não é estar contra o progresso, mas sim garantir que nossos valores e nosso legado sejam respeitados. A transformação não precisa ser uma ameaça. O investidor, que até então escutava em silêncio, olhou para Júnior e Luísa. Ele parecia avaliá-los, medindo suas reações. Júnior podia sentir a adrenalina correr em suas veias. Isso era mais do que um simples acordo. Isso era uma declaração. Eu gosto da ideia de uma colaboração, disse o investidor, deixando escapar um sorriso astuto. Mas isso não pode ser só palavras, certo? Precisamos de um compromisso verdadeiro, algo que possa ser documentado e que garanta a participação de vocês na gerência e na execução do projeto. As vozes aumentaram novamente. Havia discussão, debate e Júnior observou que a comunidade começava a sentir um senso renovado de empoderamento. Agora, estavam exigindo um espaço à mesa, não apenas como figurantes, mas como protagonistas da própria narrativa que estava sendo escrita. Por um momento, Júnior se sentiu cheio de esperança. Talvez fosse possível girar a balança a seu favor. Talvez a experiência deles pudesse se tornar um farol para os outros. Um legado que não seria apenas preservado, mas ampliado. Contudo, a pergunta persistia. Até que ponto eles estariam prontos para lutar? Enquanto as discussões continuavam, uma névoa de incerteza começou a se formar novamente no fundo da mente de Júnior. E se a proposta do investidor, no final das contas, não fosse suficientemente sólida? O que se passaria se eles não tivessem a força necessária para sustentar essa nova parceria? Ele sentiu o coração apertar. A ideia de perder o que tanto amava, sua casa, sua história, fazia seus olhos arderem. E se isso for apenas o começo de um caminho sem volta? Ele se perguntou, enquanto um silêncio tenso parecia se instalar novamente. Então, uma voz familiar ecoou em sua mente, a da sua avó que sempre dizia: as melhores conquistas vêm com riscos. Lute pelo que é seu. Tentando encontrar a coragem, ele se virou para Luísa. O que você acha? Estamos prontos para dar esse salto? Os olhares de todos se voltaram para ela. O futuro estava em suas mãos e a tensão era palpável. Eles não apenas estavam lutando por um projeto, mas pela essência de quem eram. Sim, Luísa respondeu, seu olhar determinado chamando a atenção de todos. Vamos escrever essa nova história juntos, mas não vamos abrir mão de quem somos. A comunidade se uniu e Júnior sentiu que um novo capítulo estava se formando. Mas com a empolgação vinha também um peso. Um novo desafio estava se aproximando. O que realmente significaria essa transformação para todos? Eles estavam prontos para enfrentar as consequências de suas escolhas.
A resposta estava se formando na sala, mas o futuro ainda era incerto. A batalha apenas começava. O sol começou a nascer no horizonte, lançando seus primeiros raios dourados sobre a fazenda, como se o próprio céu estivesse dando vida à nova esperança que brotava no coração de Júnior e Luísa. Após aquela intensa reunião e o inesperado apoio da comunidade, uma energia renovada pairava no ar. Era hora de agir, de transformar promessas em realidade. Júnior e Luísa se reuniram com os líderes da comunidade na varanda da fazenda. O calor do café fresco e o aroma do pão caseiro misturado à brisa matinal criavam um ambiente propício para grandes decisões. Eles precisavam se unir e elaborar um plano claro. O investidor havia deixado sua proposta de parceria, mas o que parecia ser um acordo tentador estava repleto de riscos. Temos que garantir que nossa voz seja ouvida. Luísa começou, olhando para os rostos conhecidos ao seu redor. Se ele está realmente disposto a ser nosso parceiro, precisamos estabelecer cláusulas que protejam nossa história e nossos valores. Os olhares de aprovação e hesitação dançavam entre os presentes. Um homem mais velho, que sempre foi um defensor da tradição, levantou a mão. É um risco. Não podemos permitir que a ganância nos cegue. Precisamos de um compromisso real, não apenas de palavras. Júnior assentiu, sentindo o peso das palavras. Precisamos redigir um contrato que estipule a participação da comunidade em todas as decisões. Não queremos ser apenas números, mas protagonistas dessa transformação. A conversa fervilhou. Decidir o futuro da fazenda era um ato coletivo, e cada um carregava um fragmento da história. O sentimento de pertencimento era palpável, e a batalha pelo que amavam estava apenas começando. Mais tarde, Júnior e Luísa se prepararam para o jantar com o investidor. A fazenda estava em seu melhor aspecto, com as flores coloridas nos jardins, agradecendo pela vida que pulsava em cada canto. Mas ainda havia o medo da transformação. Júnior olhou para Luísa. Você acha que ele realmente vai aceitar nossas condições? Se ele quer realmente ser um parceiro, vai ter que ouvir. Nós não estamos vendendo a fazenda. Estamos oferecendo uma oportunidade de crescimento mútuo. Mas se ele não respeitar quem somos, não podemos nos deixar levar. Luísa respondeu cheia de determinação. Durante o jantar, Júnior se esforçou para ouvir o investidor. O homem parecia encantado com o ambiente. Ele louvou a beleza da fazenda, mas Júnior não podia ignorar as sobras das palavras nas entrelinhas, como se ainda houvesse uma intenção oculta por trás de sua hospitalidade. Com a mesa cheia de pratos e risadas nervosas, a tensão estava à flor da pele. Vocês têm um lugar verdadeiramente magnífico aqui, disse o investidor quando terminaram a refeição. Um potencial extraordinário, e quanto mais eu vejo, mais desejo fazer parte disso. E nós queremos que você faça parte, mas dentro de termos que respeitem nosso legado, Júnior afirmou, sem hesitar. Ele sentiu a adrenalina correr ao falar, enquanto a expectativa crescia no ar. Perfeito! Estou aqui para ouvir suas propostas, respondeu o investidor, com um olhar que fliquerava entre interesse e ceticismo. Luísa trocou olhares significativos com Júnior antes de abrir a discussão sobre a proposta que haviam elaborado. Precisamos de um compromisso documentado que nos assegure a voz ativa nas decisões e que você respeite a recuperação da comunidade. O investidor arqueou uma sobrancelha, em dúvida, mas então um sorriso sábio brotou em seu rosto. Eu entendo a importância disso. Adequações que respeitam o passado são fundamentais. Estou disposto a trabalhar com vocês para criar um plano que funcione. Aquilo parecia ser uma luz no fim do túnel, mas ainda restava um fardo. A cada nova palavra, Júnior avaliava não apenas o que estava em jogo, mas o que precisariam sacrificar para conseguir. E se não funcionarmos? E se você não honrar nossas expectativas? O investidor claramente estava preparado para essa dúvida. Se algo não correr como esperado, podemos reavaliar nossa parceria. Estou aqui para garantir que isso funcione, mas precisamos de confiança. Essa fazenda já é sua essência. Quero que permaneça assim. As palavras soavam como música, mas Júnior sentia a necessidade de garantir que não eram apenas ilusões. Isso só funcionará se formos todos um só. Precisamos de um planejamento de gestão compartilhada. Luísa apoiou. Basta termos um quadro claro. Se você quer ser um parceiro, não pode haver hierarquia. Todos somos iguais nesse jogo.
O investidor assentiu, a expressão indicando que estava comprometido em discutir mais. O passo inicial da nova aliança estava sendo dado. Com o jantar chegando ao fim e com novos acordos sendo forjados, o clima pareceu se suavizar. Os nervos de Júnior se acalmaram um pouco e a esperança começou a resplandecer. Mas enquanto a conversa se aprofundava e novos planos eram colocados em prática, o peso das ações futuras ainda pesava na balança. Quanto mais Júnior e Luísa vislumbravam um futuro onde o legado e o progresso podiam coexistir, mais sabiam que precisariam assumir não apenas a liderança na fazenda, mas também o controle de seus próprios destinos, a liberdade de serem os protetores de sua história. No coração daquela noite, cheia de promessas e incertezas, Luísa virou-se para Júnior. Estamos prontos para isso? Será uma jornada e tanto. Júnior assentiu, a força renovada. Estamos juntos? Vamos fazer isso acontecer. A nossa história, nossa fazenda e nossa família estão em primeiro lugar. E essa vez, vamos protegê-los. E assim, com o frio da noite como testemunha, eles se uniram em um compromisso não apenas de negócios, mas de vidas entrelaçadas e do profundo amor por suas raízes. O amanhecer que se seguiria traria desafios, mas a luz do novo dia iluminaria suas escolhas e as sementes de um futuro, juntos, próspero e cheio de esperança. Agora, não espere nem mais um segundo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te emocionar. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de esperança e união. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vamos espalhar essa mensagem linda por aí.